A balança comercial, entrando agora especificamente na questão da inserção do Brasil no mercado global, as exportações crescendo de uma forma constante, importações crescendo agora mais rapidamente, em função de, entre outras coisas, a demanda doméstica muito forte e também, evidentemente, a questão do câmbio mais favorável. Mas, de qualquer maneira, isso está permitindo que empresas comprem equipamentos. E tem um outro dado da maior importância. Vocês devem estar acompanhando isso muito bem. Durante muito tempo, o empresário brasileiro temia ter fornecedores no exterior, depender de fornecedores no exterior, por uma razão muito simples. Qualquer crise cambial seria fatal, né, para quem dependia de importação de componentes para sobreviver. No momento em que há uma maior confiança na previsibilidade, você pode começar a buscar fornecedores do mundo todo. Então, de novo, é o Brasil começando a se globalizar. As empresas brasileiras não só começando a exportar, fornecer, mas também começando a escolher os fornecedores mais competitivos, sejam de componentes, sejam de máquinas. Balança comercial, evidentemente que as importações começam a ter uma taxa de crescimento maior, em função desses fatores, demanda doméstica muito forte, situação cambial mais favorável, mas exportações ainda crescendo. Isso é importante. Se nós olharmos exportações do Brasil versus mundo, exportações do Brasil no amarelo mais escuro, o mundo em amarelo claro, nós vamos ver que as exportações brasileiras têm consistentemente crescido a taxas superiores às exportações mundiais. De novo, capacidade maior da economia brasileira de se tornar competitiva. Participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais, crescente. Uma certa... diminui a taxa de crescimento, o passado recente, o último ano, mas, de novo, ainda crescente. A questão do quanto, muitas pessoas dizem, muito bem, mas basicamente produto primário. Não é exatamente isso. Mesmo em quantidade, os manufaturados continuam crescendo. Surpreende a muitos isso, mas continua crescendo. Produtos primários, o crescimento certamente se acelerou no passado recente. Se nós olharmos preços, nós vamos de novo notar isso. Não há dúvida que os primários subiram rapidamente nos últimos anos, no último ano principalmente, em função, principalmente, da demanda mais forte da China e da Índia, principalmente para alguns produtos primários. Mas os manufaturados continuam crescendo o preço. Além de uma maior capacidade de adicionar valor da empresa, da indústria brasileira, eu diria que tem um outro fator que nós não podemos perder de vista, senão nós ficamos muito obcecados pelo dólar, que é o seguinte, que o dólar está se desvalorizando, então é normal que haja aumento de preço em dólar. Nós, para termos uma visão do que está acontecendo hoje, nós não podemos nos obcecar por ter o dólar como a moeda de referência. O dólar está se desvalorizando. Portanto, os preços, em geral, tendem a subir em dólar, seja de manufaturado, seja de primário. Preço de commodities, excluindo-se petróleo, 20% em 12 meses. De novo, os termos de troca, de fato, estão favoráveis ao Brasil. Agora, mercado de exportação, se nós olharmos do ponto de vista de concentração, que é um dado da maior importância, nós vamos ver, os Estados Unidos, que representavam 27%, hoje é 15%. A zona do euro estável em 24,4%, a América Latina subiu de 17% para 24%, né? A Ásia, excluindo China, subiu um pouco, estável, Oriente Médio caiu, China cresceu, e outros países aumentaram. Em resumo, o Brasil está paulatinamente diversificando. Um dado interessante é o índice de concentração de exportações por mercado, da maior importância. Nós vamos ver dos países latino-americanos, o mais concentrado é o México, porque tem a grande dependência do mercado americano. Mas, em seguida, a Venezuela, exportações de petróleo, principalmente para os Estados Unidos, Equador, Colômbia e o Brasil, de todos os países maiores da América Latina, o que está mais diversificado, portanto, menos concentrado. De novo, o Brasil se globalizando. Isso é importante. América Latina, concentração das exportações por produto, também. A mesma coisa, Venezuela, o óleo, o petróleo, não é? Equador, também, Chile, etc.
cobre, outras coisas, e, de novo, o Brasil o mais diversificado, portanto, não só por destinação, como por produto. Então, de novo, uma economia que começa cada vez mais a competir globalmente. Investimento estrangeiro direto. Falando agora sobre uma outra faceta da globalização, do investimento. As entradas de investimento estrangeiro diretos hoje estão já acima de 50 bilhões de dólares. Esse número é pouco divulgado. Por quê? Porque o número mais conhecido, principalmente porque ele é uma herança da época em que nós tínhamos problemas de balanço de pagamento, então se preocupava-se muito com o investimento estrangeiro direto líquido, né? Que é o investimento estrangeiro líquido de saídas, inclusive investimento brasileiro no exterior, além de royalties, dividendos, remessas, etc. Muito bem. Mesmo o líquido é forte e é o maior da série registrada. Agora, o investimento bruto, de fato, já, de novo, acima de 50 bilhões de dólares. Agora, investimento brasileiro no exterior, né? Hoje já é um movimento importante. Empresas brasileiras investindo no exterior, globalizando-se, porque as grandes empresas brasileiras, para terem presença global, vão buscar presença nos mercados mais importantes e também fontes de suprimento. Existe alguma volatilidade por alguns grandes movimentos que foram feitos, principalmente duas grandes aquisições de empresas brasileiras no exterior. Mas existem empresas gaúchas que estão participando ativamente desse processo de globalização. Portanto, de novo, é resultado da economia brasileira tendo condições de cada vez mais se globalizar. Aquisições do Banco Central no câmbio, basicamente, mostrando exatamente os valores, mas o Brasil acumulando reservas internacionais. Durante muitos anos, nós assistimos um debate sobre o papel das organizações multilaterais e sobre propostas de reforma do sistema financeiro internacional, que visava, em última análise, proteger países que tinham economias bem administradas, mas que eram vulneráveis, por uma razão ou outra, de mudanças na aversão ao risco dos mercados internacionais. Eu acho que, seguindo o exemplo da Ásia, o Brasil adotou uma estratégia, tirando partido exatamente dessa situação do balanço de pagamento favorável dos últimos anos, de fazer o seu próprio seguro. E eu acho que isso está se provando agora ser de muito valor. Portanto, o Brasil hoje com reserva que se aproxima de 200 bilhões de dólares, dívida externa líquida, hoje, fevereiro, estava em 18,8 bilhões de dólares negativo. Então, o Brasil tem reservas externas superiores ao total da dívida não só do setor público, mas do setor privado somados. Evidentemente que não, se amanhã houver uma grande operação de uma empresa brasileira, adquirindo uma empresa no exterior, tomar um volume muito grande de recursos, e o Brasil voltar a ser devedor líquido por um período, não é a importância. Eu acho que a importância aqui, primeiro, é este fato, que o país tem uma situação nesse aspecto muito mais confortável, e um aspecto simbólico, né, de que o país de fato, está eliminando essa vulnerabilidade. Dívida externa líquida sobre exportações, de novo. Né? Risco Brasil e índice de aversão global ao risco. Com toda esta melhora de fundamento, não é surpresa de que, se nós olharmos o risco Brasil em marrom claro, comparando com o índice de aversão ao risco, que é o marrom escuro, o que é o índice de aversão e risco? A aversão a risco, desculpe. Aquele índice que mede quanto os investidores internacionais estão dispostos a assumir risco. Isto é, quanto mais dispostos a assumir risco, menor o índice de aversão ao risco. Né? Então, nós temos um índice de aversão a risco crescendo, os investidores dispostos a correr menos risco, e o risco Brasil mantendo-se numa linha de maior estabilidade em relação ao índice de aversão. Quer dizer, houve um descolamento. Esse é o ponto fundamental. De novo, resultado da estabilização da economia brasileira.